Bom dia a todos e todas, bem-vindos a mais uma sessão aqui do nosso planejamento escolar 2021. Eu sou Caetano Siqueira, estou hoje como coordenador da COPED, estou aqui hoje com a Bruna e com a Ianca, que vão acompanhar a gente nessa fala sobre os registros escolares, né? Os registros de frequência dos alunos. Esse é um tema bastante importante e que né, faz parte aí, como a Raquel comentou, do nosso esforço de abertura, de né, se reinventar para essa nova realidade que a gente vai viver no ano de 2021, tá bom? A gente vai passar aqui algumas informações, a gente vai enviar os slides depois, logo na sequência para vocês, então não se preocupem, não precisa ficar tirando cópia e tal, a gente vai enviar por escrito para todo mundo. E a gente vai começar com o chat fechado e abrir o chat para dúvidas logo no finalzinho, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom, a gente começa falando sempre qual que é a lógica, né, que está guiando o nosso raciocínio aqui. A gente tem uma situação diferente em 2021, que é as aulas estarão presenciais, mas respeitando numa nova escola, né, respeitando os protocolos de segurança, né, ou seja, para que a gente possa fazer o retorno presencial ser seguro de fato para todo mundo, a gente tem que respeitar algumas premissas básicas, né? Além de usar máscara, higienizar sempre as mãos, tem duas premissas fundamentais para guiar o nosso retorno seguro. A primeira premissa é a distância de 1,5 m, pelo menos, entre cada uma das pessoas, e a segunda é o limite máximo de alunos a cada momento na escola. Então, no vermelho e laranja é até 35%, no amarelo até 70%. Bom, para a gente respeitar essas duas premissas básicas, né, a gente não tem outra solução que não fazer um revezamento dos alunos, certo? Não vai, de repente, aumentar o tamanho das escolas magicamente. A gente vai ter que, para aumentar a distância entre as pessoas, ter algumas pessoas num momento e outras pessoas em outro momento, né? Então, a gente tem o revezamento entre os alunos, ele é uma necessidade em quase todos os casos. Esse revezamento vai ser ligeiramente diferente, de acordo com as características da escola, o tamanho da escola, o número de professores que estão em teletrabalho, etc. Mas sempre vai ter um revezamento. E aí, por que a gente tem um revezamento? A gente tem que ter um ensino híbrido esse ano, né? Uma alternância entre as aulas que o aluno vai assistir presencialmente e as aulas que o aluno vai assistir de casa. Então, quase todos os nossos alunos vão estar nesse regime de alternância, assistindo algumas aulas só de casa e algumas aulas da escola, né, presencial normal. Acho que tem uma coisa legal, Caetano, que ontem vocês já tiveram um tempo para discutir como esse revezamento vai funcionar na sua unidade escolar. E isso ajuda muito para agora concretizar essas coisas que a gente vai falar agora, né? Então, a partir do que vocês já discutiram, fica mais objetivo de ver como organizar, por exemplo, esse registro da frequência que a gente vai trazer aqui. Então, a sugestão é que vocês já escutem essa sessão aqui com o pensamento de como vocês vão se organizar na sua unidade escolar. Perfeito. Bom, e considerando essa alternância entre o que o aluno vai assistir a aula presencial e assistir a aula remotamente, a gente também tem uma outra característica, que é os professores vão estar, em sua grande maioria, trabalhando presencialmente das escolas. Ou seja, eles vão estar ora com uma turma, ora com uma outra parte da turma, daquela mesma turma, né, presencialmente. Né? Então, em alguns casos vai ser um revezamento diário, por exemplo, né, no caso especialmente dos anos iniciais. Em outros casos pode ser que seja um revezamento a cada semana, né? Então eu tenho ali parte da turma numa semana e parte da turma em outra semana, especialmente no caso do ensino médio, por exemplo. Mas de qualquer forma o professor vai estar lá cumprindo a sua carga horária presencialmente na escola, porque ele tem sempre ali algum aluno que vai estar presencialmente. Então, esse professor vai ministrar suas aulas presencialmente, independentemente de qual grupo está assistindo ali presencialmente. Então, hora vai ser uma parte da turma, outra hora vai ser outra parte da turma. Quando o aluno estiver assistindo presencialmente, ele vai assistir a aula do seu professor regular ali, que tem aula atribuída para aquela escola.
Quando o aluno está assistindo em casa, ele vai estar assistindo a aula do centro de mídias, essencialmente, né? A gente tem até uma possibilidade, algumas escolas estão se organizando para isso, de que o professor, quando estiver presencialmente, já faça a transmissão da mesma aula que ele está ministrando para os seus alunos presencialmente, ele também já transmita isso ao vivo para quem está em casa, né? Então, essa é uma possibilidade, mas que algumas escolas já estão se organizando. E eu acho que tem um complemento importante, que é o centro de mídias, ele vai avançando nas habilidades, né? Essas habilidades estão sempre publicadas no site. A gente está, como a gente já falou nesse planejamento, com um compromisso de disponibilizar com cada vez mais antecedência os materiais de apoio de cada uma das aulas. Mas é muito importante que esse momento presencial vá desdobrando e costurando elementos que aconteceram no centro de mídias, né? Porque esse é o fio condutor que o aluno que, por exemplo, não veio na semana anterior, teve acompanhando. Então, é a oportunidade também de, na escola, o professor apoiar o aluno na organização da rotina escolar dele, tirar dúvidas que tenham surgido ao longo da semana anterior. Claro que vai haver interações de vocês com os alunos das unidades escolares em que vocês trabalham ao longo de todas as semanas. A gente já falou disso, né? Então, tem uma organização da escola para que, usando o chat do centro de mídias, usando transmissões, vocês se mantenham em contato com os alunos. A gente vai falar um pouquinho do papel do professor que está no grupo de risco e está em teletrabalho também. Então, tem toda uma organização aí que a gente já veio discutindo e que a gente está só relembrando aqui para explicar como vai funcionar o lançamento aí da frequência dos estudantes. Exatamente. Então, vamos olhar para esse desdobramento? Então, bom, quando o aluno estiver remotamente, a frequência dele vai corresponder às entregas das atividades propostas nas aulas do centro de mídias, né? Então, como a gente falou aqui, todos os alunos devem assistir às aulas do centro de mídias, seja pelo aplicativo, seja, na pior das hipóteses, no caso dos alunos, pela televisão, né? Naqueles alunos que realmente não tiverem como ir para a escola e não tem como assistir pelo celular, podem assistir pela televisão aberta. A frequência deles, portanto, vai corresponder à entrega, nesses momentos, né? Vai corresponder à entrega dessas atividades, a realização dessas atividades. Eu acho que aqui vale a pena a gente retomar um ponto que a gente conversou na semana passada e que a gente vai explorar mais ao longo do dia de hoje, que é a novidade que o Centro de Mídias traz para esse ano, que é o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, ele vai, ao final de cada uma das 3 aulas que o aluno vê naquele dia, enviar uma notificação para ele com uma indicação de que ele deve responder a uma atividade. Essa atividade, num primeiro momento, vai ser uma questão de múltipla escolha para cada uma das aulas. Isso vai chegar no próprio aplicativo do estudante, os dados patrocinados funcionam para ele responder essa atividade, e aí, quando ele responder essa atividade, vocês vão ter visibilidade disso. A gente já vai mostrar nas próximas telas, mas cada professor vai acessar aí um painel de controles com as informações das atividades que os alunos responderam, e é justamente isso que a gente vai transformar na frequência do aluno. É importante lembrar que, então, a frequência não é só o aluno acessar o aplicativo. Esse ano, a gente tem a novidade também, que vocês vão acompanhar os acessos com mais profundidade dos alunos, a gente vai ter mais instrumentos para isso, mas o que a gente está dizendo que vai ser a frequência dele é responder a essa atividade, porque aí a gente sabe que o aluno, de fato, está interagindo com o conteúdo. Exatamente, Bruna. Bom, ou seja, o professor vai lançar a frequência dos alunos no diário digital, né, como ele normalmente já faz, lança a frequência dos alunos, ou seja, marca lá no diário digital quais os alunos que não participaram naquele momento, e ele vai lançar essa frequência tanto daqueles alunos que estão ali presencialmente, naquele momento com ele na sala de aula, quanto dos alunos que estão assistindo remotamente. Mas calma lá. Enquanto eu estiver aqui ministrando a minha aula para os meus alunos, aqui, aqueles meus 9, 10 alunos que estão comigo presencialmente, eu não vou saber ao mesmo tempo quais os alunos que estão assistindo a aula, por exemplo, se o meu componente curricular é física, eu não vou saber quais alunos estão assistindo a aula de física lá do Centro de Mídias na mesma hora. Então, calma. Eu vou lançar na minha aula de física do primeira série A, eu vou lançar a presença no diário daqueles alunos que estão ali. Então todos vieram, todos estão com frequência positiva.
Ou um deles que devia ter vindo hoje não veio, então ele não recebeu uma falta nesse dia. E aí eu vou depois, ao final da semana ou ao final do mês, verificar esse painel que a Bruna comentou aqui, que a gente vai apresentar mais para frente. Daquelas aulas que eu ministrei, naquelas semanas de aula do primeiro ano A, aqueles outros 20 alunos que estavam assistindo em casa, eles fizeram a atividade referente à aula de física do Centro de Mídias daquela semana? Fizeram, está aqui parecendo que fez, então beleza, todos estão com frequência positiva na aula. Não fizeram? Então esse aqui tem que ter uma frequência, não vai ter falta nessa aula, tá bom? Então, desse jeito, a gente consegue organizar para que o professor, quando esteja naquela aula, esteja ali focado naquela aula, apoiando aqueles alunos, e depois também consiga, ao mesmo tempo, ter essa visão de quais alunos participaram ou não, entregaram as atividades que deviam ter entregue. Tá? Bom, Beleza. Os professores vão utilizar, então, a sua carga horária, tanto as aulas quanto os ATPLs, para tanto ministrar as aulas presenciais para os estudantes, quanto para preparar a sua própria aula, como acontecia antes, incluindo o que ele vai preparar de aula presencial, mas também o que ele eventualmente tiver que elaborar de roteiro de estudo para aqueles estudantes que estiverem exclusivamente em casa. Né? Então, nesse caso, o que acontece? Vai ter alguns estudantes que vão estar apenas em casa. Né? Esse é o caso dos estudantes de grupo de risco, que é uma pequena minoria, mas existe, e é o caso também dos estudantes que são nas fases vermelhas e laranjas, cujas as famílias optarem por não participar das aulas presenciais. Né? Esses estudantes eles vão ter que trabalhar, assistir às aulas do Centro de Mídias, como todos os estudantes, né? Então todos os estudantes devem todos os dias assistir às aulas do Centro de Mídias, né? E realizar as atividades. E aqueles que estiverem 100% remoto, ou seja, que não vão ter a interação com o professor presencialmente em nenhum momento da semana, eles vão ter que realizar as atividades propostas pelos professores ao longo da semana também. Tá? Caetano, acho que uma dúvida que aparece bastante é: mas o aluno que vai presencialmente, ele não vai ver a aula do centro de mídias que está passando naquela hora. Então, pessoal, a gente sempre vai ter, a gente já tinha no passado, esse ano a gente continua, com reprises dos conteúdos no contraturno. Então, por exemplo, o aluno foi na escola na segunda-feira de manhã, e na segunda-feira de manhã ele não acompanhou as aulas que estavam passando no centro de mídias. Na terça-feira de tarde, no dia seguinte de tarde, ele vai poder assistir o conteúdo que ele não viu, porque ele estava na escola, e as atividades vão ficar disponíveis para ele responder ao longo de todo o bimestre. A gente vai explicar isso melhor para vocês também. Então, por isso que é tão fundamental que a equipe escolar dê um suporte para o estudante organizar a sua rotina, né? Que ele consiga ter tempo para estar presencialmente na escola, que ele consiga ter tempo para assistir às aulas do centro de mídias e responder às atividades, seja de forma síncrona, na hora que a gente está transmitindo, ou assíncrona, depois, porque ele estava presencialmente na escola. Perfeito, Bruna. Bom, de novo, aqui no slide, né, todos os estudantes devem assistir às aulas do Centro de Mídias, de todos os dias, seja síncrona, ao vivo, seja na reprise, né, ou no menu de conteúdos. E aí eu acho que assim, gente, esse ano o monitoramento ele vai ser muito mais próximo, né? Como eu disse, vocês vão ter acesso a dashboards, a painéis de controle que ajudam a ver quem que está acessando, quem que não está, e tem essa novidade das atividades. Esse é um tipo de sistema de suporte para vocês, gente. Não é para dar mais trabalho, para ter mais tempo que eu tenho que ficar mexendo num sistema. Ele é um suporte para vocês, para ajudar a lançar a frequência. Vocês vão ver que ele é bastante intuitivo e ajuda muito também em todas as estratégias de busca ativa, né? Para poder identificar quem está acompanhando e quem não está. E também identificar, por exemplo, quem vê pela TV, a gente vai falar um pouquinho mais desses casos, né? Quem está acompanhando por outros caminhos que não exclusivamente o aplicativo. Tudo bem. Bom, vamos ver um exemplo aqui na tela, né? Então, se eu fosse, eu falei um pouquinho do professor caso de física, né, que tem 2 aulas por semana, geralmente. Bom, e se eu for professor de matemática, né? Se eu tiver nos anos finais, eu vou ter 3 aulas de matemática na semana que são oferecidas no centro de mídias, né? Então, os meus alunos vão assistir essas 3 aulas naquela semana, e quando eles estiverem comigo presencialmente na escola, eles vão assistir mais as aulas que eu ministro para eles presencialmente.
Eu posso, inclusive, enquanto professor, até passar mais tarefas para eles fazerem em casa e considerar isso como parte adicional da frequência deles. Não, então, para mim, para minha turma, etc., faz sentido, eu acho que preciso ter essas tarefas adicionais aqui para os meus alunos. Lembrando que é sempre importante que isso seja coordenado na escola, né? Lembra que o ano passado a gente teve algumas escolas que também estavam ainda aprendendo a dimensionar o quanto de tarefas os alunos conseguem realizar em casa e acabaram sobrecarregando demais os alunos com as tarefas. Então, também tem que ter uma conversa aí dentro da escola de qual o acordo que os professores vão chegar em termos de atividades. Agora, o que todo mundo tem que fazer, independentemente de qualquer coisa, é assistir às aulas do Centro de Mídias e realizar as atividades propostas nessas aulas, né? Bom, os professores que estiverem em teletrabalho, por exemplo, por serem grupo de risco, eles vão acompanhar os estudantes por meio do chat do Centro de Mídias, eles vão tirar as dúvidas e apoiar o acesso ao Centro de Mídias em outras plataformas, elaborar os roteiros de estudos para aqueles estudantes que estiverem 100% remoto, né, e corrigir as atividades, e transmitir suas aulas, né, pelo Centro de Mídias, por exemplo, ele consegue, ligando o aplicativo, transmitir as aulas para os alunos, seja os alunos que estejam presencialmente na escola, seja os alunos que estejam em casa, né, então ele também pode fazer isso. Inclusive, hoje, às 9h30, eu e o Marcão vamos estar aqui justamente para explicar como fazer isso, né? Como fazer as transmissões. Hoje, vocês têm tempo aí para mergulhar um pouquinho mais nessas funcionalidades. Muito bem. E eles também vão orientar, né, os estudantes e familiares sobre o uso do Centro de Mídias, sobre os protocolos, sobre o esquema de revezamento, né, o protocolo de revezamento da escola, quais os dias cada aluno tem que ir à escola, as atividades devem ser entregues, e também participar do processo de busca ativa dos estudantes. Esses professores, eles também vão ter a frequência dos seus alunos nas suas aulas, eles também vão ter que lançar as frequências dos seus alunos nas suas aulas, né? Ou seja, eles também vão ter que acompanhar se os seus alunos estão fazendo as atividades do Centro de Mídias e qualquer outra atividade que esse professor esteja ministrando para eles, tá? Então, o professor que é grupo de risco está em casa, ele está em teletrabalho, ele também está trabalhando como qualquer outro. É muito importante, né, que a escola organize, então, esses esforços pensando nas atividades que fazem mais sentido para quem está presencial e para quem está em teletrabalho, e que a equipe consiga funcionar de forma coordenada, considerando esses dois cenários. Perfeito. E quando os estudantes cujos professores são um grupo de risco, quando esses estudantes estiverem na escola presencialmente, né, a escola também pode organizar, pode mostrar a tela, a escola também pode organizar momentos que esses estudantes utilizem os equipamentos de tecnologia da escola, né? Então, eu posso, por exemplo, o aluno vai para a escola presencialmente, tem 2 aulas de história, a primeira e a segunda aula, e aí a quarta e a quinta aula, não, tem a primeira e a segunda aula de história, e a quinta e a sexta aula de geografia, por exemplo. Se no meio do caminho, né, na terceira e quarta aula, ele teria uma aula de química, e o professor de química, a professora de química está em casa em teletrabalho, essa professora de química pode transmitir para via Centro de Mídias e a escola organizar para que isso seja transmitido, por exemplo, na televisão, na sala de aula que esses alunos estão. Ou outra opção é que agora a gente vai ter, né, o nosso professor de apoio à tecnologia e inovação, e aí talvez esse seja um momento para os alunos que não têm dispositivo e não estão conseguindo, por exemplo, fazer as atividades de casa, irem fazer essas atividades usando os equipamentos da escola, e aí esse professor de apoio à tecnologia pode ficar com essa turma, apoiar eles nesse momento. Perfeito. Bom, vamos falar então sobre o nosso painel de controle que vai mostrar a forma em que os professores vão poder ver as atividades que estão sendo feitas pelos alunos correspondentes do Centro de Mídias. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, aí vou contar com a ajuda da Ianca também, mas eu vou dar uma sugestão. Acho que a gente pode agora abrir o chat, porque acho importante a gente ouvir as dúvidas sobre esse painel que a gente vai mostrar e outros pontos que a gente já falou também. Mas pode colocar na tela, por favor, o painel. Gente, vai aparecer primeiro pequenininho e depois a gente vai avançar para as próximas que já tem um zoom. Mas isso é o que vocês vão encontrar aí para cada uma das turmas de vocês. Então, a gente está simulando aqui a visualização de um professor de matemática. Então, ele vai poder, ali na parte superior,
selecionar o componente, a turma e tudo mais. E aí ele vai ver nessa parte do centro, pode deixar na tela, vai ver nessa parte do centro algumas estatísticas de quantos alunos já realizaram todas as atividades, no caso, verde, e quantos ainda não realizaram as atividades. Além disso, ele vê na barrinha da direita quem realizou cada uma das atividades, quantos alunos faltam realizar cada uma das atividades, e na última parte, a mais inferior, eles vão ver aluno a aluno qual que é o status que eles estão. A bolinha verde sinaliza que aquele aluno realizou todas as atividades. Aqui no exemplo, a gente está imaginando aí que tem 9 atividades, então 9 de 9, ok. A amarela sinaliza que o aluno já realizou parte das atividades, e aí vocês vão poder saber quantas eles realizaram do total e, portanto, quantas ainda faltam. E a bolinha vermelha, o aluno nem começou. Esse é o aluno que a gente precisa ter mais atenção. Pode passar, Caetano. Então, aqui só para dar um zoom e vocês enxergarem melhor. Primeira parte fala justamente, né, desses filtros que podem ser feitos para selecionar a turma, o componente, e agora mais de pertinho vocês conseguem ver os gráficos que eu comentei de quantos alunos já fizeram as atividades, quantos não, e fazer essa segmentação por atividade específica. Lembrando que a atividade, nesse primeiro momento, é uma atividade que é composta por uma questão de múltipla escolha, que o aluno responde sobre cada uma das aulas. A atividade que a gente está mostrando aqui é uma atividade disparada pelos próprios professores do Centro de Mídias. Vai chegar uma notificação para o aluno logo depois de cada uma das aulas para ele responder. E vocês também vão poder criar atividades. Ao longo do mês de fevereiro, essa funcionalidade vai ser aberta e o professor aí da sala de aula, né, vai poder disponibilizar atividades também. Pode passar. Então, aqui o detalhe também da lista dos alunos. Bolinha verde quem fez, bolinha amarela quem começou, mas não terminou, bolinha vermelha quem não terminou. Vejam como essa parte simplifica bastante para vocês poderem fazer o lançamento da frequência. Quem tem bolinha verde já está com a presença ok. Quem tem bolinha amarela, a gente precisa conversar para concluir, ver o que falta, talvez o aluno esteja fazendo. Quem tem bolinha vermelha, ponto de atenção. Se ele não fizer, ele fica com falta, por isso é muito importante que vocês acompanhem esses alunos. Além disso, pode passar, a gente tem mais uma possibilidade, que é de acompanhar o aluno especificamente, né? Então, aqui é o recorte de uma aluna, a Ana, e aí vocês vão poder clicar e verificar quais atividades aquele aluno especificamente não fez, fundamental para a estratégia de busca ativa, né, para conversar, apoiar ele na organização da rotina escolar dele e o que falta para ele concluir. Pode passar. Então, aqui só o detalhe, né, a Ana Cristina, estamos olhando aí essa barrinha em cima aqui, está quase toda verde, mas falta um vermelhinho, é o que falta ela fazer. E aí, para detalhar o que falta, pode passar mais um, por favor. Está aqui, ó, bolinha verde no que ela já fez, bolinha vermelha no que ela não fez e as datas. É isso, né, Ianca? Isso, a gente pensou de uma forma de trazer a transparência dos dados para o professor, porque qual que é o mundo ideal? A gente automatizar isso. Mas, de primeiro momento, a gente quer proporcionar a informação ao professor de forma macro, e dentro dessa primeira tela, onde eu trago ali de forma geral todos os alunos daquela turma, eu posso depois optar por ver de forma detalhada. Então, eu clico em um aluno, e nesse aluno eu consigo ter o detalhe de todas as datas que ele fez as entregas das atividades. E aí, para facilitar também um pouco da visualização dessas informações, até pela nossa experiência de saber que é uma correria do dia a dia, a gente também trouxe isso de uma forma de brincar com as cores. Então, o vermelho ele vai representar que ainda não teve a entrega daquela atividade. O verde ele traz de forma positiva, informando que o aluno ele já fez as entregas daquela atividade, e o amarelo é aquela zona entreguei, mas ainda falta algumas atividades para ter aquela presença completa, né? A presença total, a presença 100%.
Ianca, deixa eu aproveitar e tirar aqui 3 dúvidas que estão chegando bastante. Primeira, que faz o aluno que não tem dispositivo ou que está acompanhando pela TV? Então, 2 opções. Ou no dia que ele vai na escola, na semana em que ele vai na escola, ele usa o equipamento da escola para poder realizar as atividades. Isso é o ideal, né? Porque assim a gente consegue monitorar de forma mais fácil. Ou então, o aluno pode retirar essas atividades de forma impressa e entregar na escola também de forma impressa. Aí tem todo o trabalho, né, da gestão desses papéis, mas também é possível fazer desse jeito. Outra pergunta é: quanto tempo o aluno vai ter para fazer essas tarefas? Como a gente está começando, eu acho que tem todo esse momento de adaptação dos nossos estudantes compreenderem essa dinâmica. O aluno vai ter o bimestre inteiro para responder as questões. Nossa sugestão é que vocês orientem eles para que eles façam isso semana a semana. Mais uma vez, a importância, né, da orientação de estudos, do suporte para o aluno organizar a sua rotina escolar. Ele viu a aula, ele responde e vai seguindo adiante, mas vai ficar aberto o bimestre inteiro. E, por consequência, vocês também vão ter o bimestre todo para fazer as atualizações no diário de classe, que é o que a gente vai mostrar na próxima tela. E a terceira pergunta que está vindo bastante aqui é: o professor, o aluno que vai na escola, como que ele vai fazer? Então, assim, como eu disse um pouquinho mais cedo, a gente vai ter os reprises das aulas. A gente sempre tem as nossas aulas no repositório para o aluno consultar também. E, por último, o aluno ele vai poder acessar essas atividades pelo bimestre inteiro. Então, ele vai na escola, presencialmente, faz as atividades, e aí ele se organiza para, por exemplo, no contraturno, assistir a aula e depois fazer a atividade. E aí, você quer falar algum ponto, Caetano? E aí, o aluno, desculpa, o professor, ele vai verificar, então, esse quadrinho, vai ver as atividades que o aluno realizou e que não realizou, e aí ele vai passar isso para o diário de classe. Você explica um pouquinho, Ianca? Eu vou explicar mais ou menos assim, começando pela sede, né? Porque, para quem não sabe, hoje a gente tem 2 versões e 2 formas de utilizar o Diário de Classe. Na verdade, a gente tem 3. Então, a gente pode fazer a utilização do Diário de Classe pela sede, fazer a utilização do Diário de Classe pelo aplicativo sede, ou fazer a utilização do Diário de Classe pelo aplicativo Diário de Classe, que é o que está disponível hoje para a versão Android. Começando pela sede, inicialmente o professor ele vai acessar a sua turma, assim como já é de costume, e depois de fazer o acesso da sua turma, ele sempre vai selecionar a data e o horário desse registro. Uma dúvida que já pode surgir dentro do chat. Eu vou permitir o diário de classe a fazer esses registros retroativos, uma vez que eu possibilito do aluno entregar essas atividades até o fim do bimestre? Sim, o diário de classe ele possibilita, ele tem essa funcionalidade de permitir que esse registro ele aconteça retroativamente dentro do bimestre. E isso a gente sabe que no decorrer do tempo, se por algum motivo a gente precisar estender esse período, a gente também consegue fazer isso por conta de um parâmetro que a gente tem na sede, né, que fica sob responsabilidade nossa lá em órgão central, de cadastrar essas datas de quando a quando vocês poderiam fazer esses registros. Então, essa parte assim é mais tranquila porque é tudo uma questão de parâmetro. A gente consegue falar para o sistema de quando a quando pode fazer esses registros. Mais especificamente do registro, no diário de classe, na sede a gente já traz para todos os alunos presença. Por que a gente faz isso? Porque a gente facilita o uso do professor de, ao invés de aluno por aluno informar presença ou falta, ele indicar apenas os alunos que faltou. E uma das funcionalidades mais recentes é indicar justamente qual que é o aluno que está presente na sala de aula. Então, por exemplo, a aluna Ana, ela está presente presencialmente, então ela está na escola. Eu coloco presença para ela e eu tico a opção presencial.
Se lá no fim do bimestre, por algum motivo, você precisar fazer alguma edição, você pode retornar nessa data, por exemplo, e colocar presente para um aluno que entregou a atividade no sistema de tarefas. A diferença é que, ao invés de você colocar presente presencialmente, você coloca presente não presencial. Isso está de forma bem dinâmica, né? A gente colocou de uma forma que você apenas passa o mouse e indica para qual lado você está querendo fazer o registro, se é para presencial ou não presencial, se é faltou ou presente. No diário de classe aplicativo, o caminho até fazer a frequência também não é diferente. Eu sempre vou precisar selecionar uma turma, selecionar uma data, selecionar um horário. Eu possibilito fazer esses registros retroativos ou vigentes e eu também trago para todos os alunos presença para todos. Então, eu apenas preciso indicar quem está com falta. E aí, a mesma situação, se porventura no fim do bimestre ou em algum período do bimestre eu precisar editar a presença de um aluno, eu vou indicar que aquele aluno esteve presente, porém não está com presença, porém não presencial, que significa que ele estava em casa participando do centro de mídias. Que ele teve frequência, mas não presencial, né? Às vezes a gente se Exatamente. confunde com a coisa que a gente chama de... A gente usa a palavra presença para significar frequência à aula. Mas, na verdade, agora a gente está aprendendo que ele pode ter frequência na aula, mas participou dessa aula, né? Não presencialmente, né? Então, ele teve em casa fazendo essa frequência. Caetano, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Então, vamos lá. Pessoal, só para retomar, algumas pessoas falaram, é muita informação, é muito rápido, então vou retomar aqui, a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre isso. Agora, em 2021, as aulas do Centro de Mídias e o preenchimento das atividades, isso é obrigatório para o aluno que for presencial e para o aluno que não for presencial. O aluno que não estiver presencialmente na escola, ele vai assistir conforme a programação disponível no site do Centro de Mídias, ele entra lá, no momento ao vivo, vê a aula. O aluno que está na escola presencialmente ou que, por alguma razão, não conseguiu ver naquele horário, ele vai poder assistir a reprise, que passa sempre no dia seguinte no contraturno, ou então ele pode acessar a aula pelo repositório. Quando terminar a aula, o aluno vai receber uma notificação e essa notificação vai indicar para ele uma atividade, que é uma questão de múltipla escolha, referente a cada uma das aulas que ele assistiu. Conforme esse aluno preencher a questão, e isso não precisa ser no mesmo dia ou até na mesma semana, isso vai ficar disponível o bimestre todo, o painel que eu mostrei para vocês vai começar a marcar as respostas deles para vocês, professores, saberem quem respondeu e quem não respondeu. Esse painel vai poder ser visualizado por meio da sede e ele vai se atualizando conforme o aluno responde. Num primeiro momento, vocês vão saber quem fez e quem não fez. A próxima atualização que a gente vai trazer para vocês, algumas pessoas perguntaram aqui, é vocês saberem quem fez certo e quem fez e errou. Nesse primeiro momento, é só quem fez e quem não fez. A presença, né, a frequência, como o Caetano falou, não está atrelada a ter acertado ou ter errado. Ela está atrelada a ter feito, a ter participado da aula do Centro de Mídias. Ah, mas o meu aluno ele acompanha pela TV. Duas opções. Ele pode fazer a atividade no dia que ele for presencialmente na escola, usando os equipamentos da escola e, inclusive, contando com o apoio do professor de apoio à tecnologia e inovação, ou, em alguns casos, ele pode fazer de maneira impressa e entregar. Ah, mas o meu aluno que entregou impresso, ele ficou com uma bolinha vermelha, como se ele não tivesse feito. Tudo bem, pessoal, na hora que vocês forem para o diário de classe digital, vocês lançam o que ele fez. Por isso que a gente tem o diário de classe separado, para a gente garantir que o aluno tenha essa frequência garantida, mesmo que ele não tenha feito isso de forma online. E aí algumas pessoas estão falando assim, ah, mas como que eu vou fazer se eu tiver marcado que o aluno não fez e depois ele fizer? Não tem problema também.
ao longo do bimestre, dá para ir ajustando. Pode ser que aquele aluno fez mais para o fim do bimestre. Então, você checa lá e atualiza, certo? E aí, Bruna, só para também deixar claro uma questão aqui. Uma professora perguntou, a Proeliane perguntou, esse preenchimento do aluno é somente uma vez no mês ou bimestral? Não, gente, o aluno tem que assistir a aula do Centro de Mídias diariamente, fazer as atividades diariamente, tá? A gente está abrindo essa possibilidade de o sistema receber as informações até o final do bimestre para os casos que são excepcionais. O aluno fica em casa sem acesso à internet, só vai conseguir acessar quando ele for para a escola, e por causa do revezamento da escola, ele só está indo na escola uma vez a cada 2 semanas, no primeiro momento no vermelho. Pronto, então nesse caso, ele vai ter um tempo a mais, algumas semanas a mais para fazer. Mas a orientação geral é que toda a frequência na aula é frequência diária, tá bom? Então ela é anotada diariamente pelos alunos, eles devem fazer as atividades diariamente, é isso que a gente tem que passar, essa é a mensagem que a gente tem que passar para os alunos. Aluno assiste aula diariamente, todo dia tem aula, todo dia o aluno assiste a aula e faz a atividade correspondente. Excepcionalmente, em situações excepcionais, o sistema vai aceitar esse tipo de preenchimento ou de correção, que nem a Bruna falou aqui, até o final do bimestre, não tem problema, tá bom? A professora Andréia falou, a aula do Centro de Mídias de Educação Física era de quinta, mas na escola é a semana toda. Não tem problema. Tá, professora? Então, o que você vai fazer? O aluno vai ter a atividade do centro de mídias, que ele vai preencher, e aí sinaliza que ele teve essa frequência, e os dias que ele for presencialmente, ele também vai ter a frequência do presencial. Não tem problema que os dias não batam do centro de mídias com as aulas daquele determinado componente na escola. A gente tem aqui um exemplo, acho que vale a pena a gente passar. Tá. Pode passar. Pode passar mais um, Caetano, volta um, por favor. Então, assim, aqui a gente tem um exemplo para a gente concretizar o que a gente está falando. A gente tem aqui uma escola que está operando na lógica do revezamento e optou por fazer essa organização de forma semanal. 35% dos alunos vão na semana A, 35% na B e 35% na C. Vamos pensar no caso de um aluno que vá presencialmente na semana A, portanto, nessa semana ele vai de segunda a sexta. Durante a parte da manhã ele está na escola, por exemplo, e na parte da tarde ele vê atividades do centro de mídias. Na semana B ele fica todinha remoto e na semana C também. Como que vocês lançariam a frequência desse aluno específico? Pode passar mais um. Então, na semana A, vocês vão sinalizar que ele veio presencialmente todos os dias, vão marcar esse campinho. Mas ele não veio na quarta, ele veio na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Se estava previsto para ele vir na quarta, você sinaliza a falta, porque aí o aluno tinha o compromisso de ir e não foi. E aí, nessa semana também, a gente vai observar se ele fez as atividades do centro de mídias ou não. Lembrando que não necessariamente ele vai fazer a atividade dentro da semana A. Pode ser que ele faça na semana B, na semana C, que ele está remotamente. E além das atividades do centro de mídias, ele naturalmente vai ter a interação com os professores da unidade escolar, ele vai ter a interação com outras atividades que vocês podem disponibilizar para ele. Pode passar, Caetano. E aí, na semana B e na semana C, ele não vai ter aquele campo presencial, não está previsto que ele vá fisicamente na escola, e ele vai preencher as atividades do centro de mídias, e a frequência dele vai ser contabilizada a partir disso e de outras atividades que vocês disponibilizem para ele. Se vocês quiserem pensar no caso do aluno que não está indo nenhuma semana na escola, é só reproduzir a lógica da semana B e C para todas as semanas em que ele estiver nessa situação, certo? Estava aqui falando sem microfone, perfeito. Deixa eu só responder algumas dúvidas rapidinho aqui, Bruna, que surgiram. Tem uma que eu achei muito curiosa, da professora Adriana, e ela pergunta em caixa alta. Tem que fazer os 2 diários? Aí, só para deixar bem claro, pessoal, a gente já falou isso aqui algumas vezes, já falamos isso por comunicado escrito, vou falar de novo. Diário apenas digital. Se você, professor, professora, quiser, mas eu gosto de anotar em papel primeiro, ótimo, pode fazer o que você quiser. Mas o diário que vale em 2021 é o diário de classe digital, tá bom?
Então, só para deixar bem claro, não é os 2 diários, é só o diário digital. Esse diário pode ser acessado tanto pelo aplicativo no Android, mas também pode ser acessado, que é o caminho mais normal, pela sede usando o computador. Tá? Então, ele entra na sede e faz o acesso ao diário digital também. Olha, um outro ponto que veio aqui é assim, mas como assim? Mesmo na fase vermelha, o aluno vai poder ter falta? Sim, pessoal, porque mesmo na fase vermelha, o aluno tem que acompanhar as atividades no centro de mídias. Então, mesmo que ele não esteja presencialmente na escola, ele tem que realizar as atividades, seja de forma digital, caso ele tenha o equipamento, seja entregando de maneira impressa, física na escola, né? Exatamente. A opção que o aluno tem na fase vermelho e laranja não é de não assistir aula. A opção que o aluno tem na fase vermelho e laranja é de não ir presencialmente na escola. Mas, de novo, ele tem que ter frequência digital. Ou seja, ele tem que assistir às aulas do centro de mídias, e na pior das hipóteses, ele não tem nenhum recurso digital, ele tem que fazer as aulas, tem que fazer as atividades propostas em roteiro de estudo impresso e entregar periodicamente na escola. Tá? Então, nenhum aluno, não existe estar dispensado da atividade escolar. Isso, o Murilo, ele perguntou. Então, resumindo, mesmo o estudante indo presencialmente na escola, ele é obrigado a assistir o centro de mídias e fazer as atividades do centro de mídias no contraturno? Sim, o aluno tem que acompanhar o centro de mídias e ele tem que fazer as atividades do centro de mídias, tá bom? Então, isso, inclusive, está na resolução 11, né, que do dia 26 de janeiro, ele tem que acompanhar as atividades do centro de mídias, sim, e a gente vai dar aqui todos os instrumentos para vocês monitorarem e conseguirem, consequentemente, fazer aí a busca ativa. A professora Túlia Renato, sei que a gente estourou o horário, mas eu vou fazer as últimas respostas de dúvidas que acho que são importantes. A Túlia Renata perguntou assim: quantas aulas o professor tem que dar se ele tem que acompanhar o centro de mídias? Professora, em 2021, a gente vai trabalhar num modelo diferente do que a gente trabalhou em 2020. Em 2020, estavam todos os professores em casa acompanhando o trabalho dos alunos e, portanto, eles também assistiam às aulas do centro de mídias. Em 2021, os professores não precisam assistir às aulas do centro de mídias. Eles precisam acompanhar o que está sendo ministrado no centro de mídias para saber o que os seus alunos estão assistindo quando eles estão em casa. Mas ele não precisa assistir à aula. As aulas do centro de mídias, a gente vai publicar com antecedência as habilidades, os slides, e assim esse professor pode acompanhar, entender o que... na próxima semana vai ser isso, isso, isso. Tá bom. Então, se na próxima semana é estequiometria, por exemplo, eu sou professor de química, eu sei que quando os meus alunos que estiverem presencialmente aqui, eu vou estar ministrando isso para eles. Na outra semana, quando a turma que está agora à distância estiver comigo, eu sei que eles viram estequiometria lá atrás, no centro de mídias. Então, mas eu não preciso assistir todo o período da aula. Pode assistir, lógico. Professores são sempre bem-vindos para assistir as aulas do centro de mídias se quiserem. Mas não é que você não vai ter que assistir isso além da sua carga horária. Porque isso é importante para combinar com a pergunta do Pro Antônio. O Pro Antônio pergunta assim: então vai ultrapassar o seu horário de trabalho com atividades síncronas e assíncronas? Não, Pro. A ideia é que você utilize apenas o seu horário de aula e a TPL para trabalhar com essas questões. Horário de aula é o horário que você vai gastar com os seus alunos que estiverem presencialmente na escola, e o horário de TPL é o que o senhor vai utilizar para preparar as aulas, para corrigir as atividades, etc., como a gente já utiliza o TPL hoje, tá bom? Mas sempre dentro da sua carga horária. Só para a gente fechar, 2 perguntas. Muita gente. E na PEI, como é que isso funciona? Então, assim, pessoal, primeira coisa, a gente tem um revezamento. Então, se a PEI optou por operar nas suas 9 horas ou nas suas 7 horas, o grupo A, que vai, por exemplo, na primeira semana, ele pode, na semana B e na semana C, fazer as atividades, né? Recuperar essas atividades que passaram no centro de mídias. E, claro, nesse tempo que o aluno está na escola, seja na PEI, seja na escola regular, ele pode usar os equipamentos da própria unidade escolar para ver aulas, para fazer atividades. Exatamente. Né? E aí, a última pergunta, tem várias aqui, mas eu volto aqui também às 9h30 para falar de outro tema e a gente vai esclarecendo outros pontos, é sobre a questão do... Muita gente fala assim, mas então o professor do grupo de risco, ele vai fazer isso também? Vai fazer isso também, porque isso pode ser acessado de forma remota. Mesmo que ele esteja no teletrabalho, vai ser possível acessar esse relatório e fazer o lançamento, já que tudo é digital. Lembrando que
cada professor faz o lançamento para suas turmas e para o seu componente, né? Então, é óbvio, agora a gente tem um super reforço aí nas escolas, que é o professor de apoio à tecnologia e inovação. Ele vai ajudar vocês nisso também, dentre outras coisas, mas cada professor faz o seu. Acho que é isso, né? Em resumo, é isso. A gente vai ter, muita gente pediu, faz um tutorial. Acho que a gente pode sim mandar um tutorial, tanto escrito, né, quanto um videozinho curto mostrando como entra no sistema, onde clica e tal. Isso tudo vai ficar disponível para vocês. E a gente também vai disponibilizar aqui no chat agora, assim que fechar o chat para o intervalo, a gente vai disponibilizar os slides que a gente está mostrando, tá? Então, nos slides também traz de forma detalhada, tem até slides aqui que a gente acabou pulando na nossa fala, mas que traz de forma detalhada, ponto a ponto, cada uma das informações. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. A gente vai para um brevíssimo intervalo agora e às 9h30 voltamos aqui com a Bruna e o Marcão também para falar da próxima pauta, tá bom? Muito obrigado, Ianca. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos e todas e até daqui a pouquinho.